Fala pessoal, Pedro Isaac aqui, urgente na área. O ministro Alexandre de Moraes ordenou a suspensão de todas as ações que versem sobre compartilhamento de dados do COAF para o Ministério Público sem o aval judicial. Isso mesmo, a pedido da PGR, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a esse pedido de suspensão para que então as ações parassem até que o STF resolva a controvérsia. Qual que é o grande cerne da questão? O STF já foi chamado a responder sobre a Receita poder ou não acessar o sigilo fiscal de uma pessoa, as contas bancárias, mais de uma vez. Nós temos ocasião aqui do informativo 815 do STF, que vai chancelar essa possibilidade. Nós temos aqui também o tema repetitivo 990, em que também, de novo, vai tratar dessa questão, inclusive da representação para fins criminais. Uma vez que o tributo é lançado, a gente tem a possibilidade da representação para fins criminais por parte do Ministério Público. Então, os dados saem da Receita Federal, aqui das informações fiscais, da inteligência, e passa, então, para o MP tomar uma medida se ele quer representar para fins criminais, uma vez que não compete à Receita Federal representação para fins criminais. Acontece que o seguinte, a ordem se inverteu. Como o STF não se debruçou sobre o tema de uma maneira esmiuçada no repetitivo 990, em que tratava justamente da questão do acesso à Receita Federal e compartilhamento dos dados, ele não tratou da hipótese do Ministério Público requisitar esses dados ao COAF, a esse compartilhamento de dados com a Receita, sem a ordem judicial autorizando. Porque sabemos que se a ordem judicial vier, a coisa ainda pode levar muito tempo. Então, para fins de celeridade, economia processual no âmbito dos seus procedimentos internos, o Ministério Público criou, então, um entendimento por trás do qual ele poderia, com base aí nesses julgados, com base no 198, parágrafo 3º, inciso 1 do CTN, requisitar essas informações, então, aos órgãos de fiscalização. No entender de quem milita nessa área, ele está extrapolando a sua competência, não estou falando por todos aqui, advogados que trabalham na área penal tributária, ou na área tributária, ou na área criminal. Não, mas sabemos que o MP, ao fazer isso, ele não faz com um respaldo legal. Pelo menos ainda o entendimento do STF não nos parece dar guarita a essa pretensão do MP em requisitar dados de caráter pessoal sem uma determinação judicial, porque a ferramenta judicial existe, ela deve ser utilizada. Então, quando há esse compartilhamento, surgem os problemas. O STF, a nosso ver, ele é mais inclinado a dizer que o MP pode fazer isso, tá? Pelos julgados que eu citei aqui, o tema repetitivo 990, pela composição da corte, eu acredito que a corte deve chancelar esse entendimento e validá-lo, tá? Agora, o STJ, por outro lado, tem rechaçado, não em sua unanimidade, mas tem rechaçado a aplicação ampla desse compartilhamento de dados, entendendo que esse compartilhamento de dados se deve dar somente da Receita Federal para o Ministério Público, no caso que eles entenderem poder haver ali indícios de uma conduta delituosa tipificada, então, para fins de representação penal. O contrário não é aceito. E devido isso ter parado no STJ, o STJ tem feito com que as operações que foram desencadeadas pelo MP fossem virar poeira. Isso mesmo, surgiram anulações aqui de operações SORD do Mato Grosso do Sul, o Patrão na Bahia, porque essas investigações se fundaram nessa requisição de dados. E a partir desses dados, que estariam em tese contaminados porque foram solicitados de uma maneira indevida, que não passaram pelo devido processo legal, se perderam ali grandes investigações. Então, vendo isso, o PGR pediu, então, ao Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes destacou aqui, abro aspas para ler aqui o que ele disse: não obstante a tese vinculante firmada no tema 990 da repercussão geral, a qual assegura a constitucionalidade de compartilhamento de RIF sem autorização judicial, que são os relatórios de informação financeira, desde que em procedimento formalmente instaurado e com garantia de sigilo,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente adotado interpretação restritiva do entendimento. Então, ele acolheu o pedido integralmente do PGR e determinou a suspensão nacional dos processos que tratem sobre o tema e a suspensão dos efeitos futuros de decisões que contrariam o entendimento do tema 990 e a suspensão da contagem da prescrição para pretensão punitiva nos processos sobre estados, tá? E aqui, de novo, eu quero chamar para o direito penal tributário, porque nós temos uma nuance. Imaginemos os crimes de ordem tributária que envolvam aqui a supressão e redução de tributos, que pudessem surgir também no bojo dessas investigações, porque essas investigações, a gente sabe, trata de lavar dinheiro, crimes contra a ordem econômica e acaba também resvalando em crimes contra a ordem tributária. Hoje, o posicionamento da Suprema Corte e também do STJ, é que a representação para fins penais só se dá depois do lançamento. Então, antes de concluir o lançamento tributário pela autoridade competente, não se poderia investigar esse tipo de crime. A gente tem que tomar um cuidado muito grande se estiver havendo, neste momento, investigações que tratem de crimes contra a ordem tributária sem o lançamento tributário, há aqui uma janela de oportunidade gigantesca com base nos entendimentos consolidados da Suprema Corte e também da Corte Cidadã, uma vez que os entendimentos consolidados dizem respeito que somente pode haver a investigação, o início, o oferecimento de denúncia com crimes contra a ordem tributária, uma vez que estiver devidamente lançado o tributo, que inclusive o prazo prescricional da ação penal passa a contar a partir, então, daquele momento. Então, nesse ponto, nós temos mais uma tese aqui, inclusive para anular aí processos que estão em andamento no âmbito penal. Olha só como uma coisa se interliga com a outra, a questão tributária e a questão aqui penal. Porque nós temos que o ato de lançar da autoridade administrativa é um ato declaratório que apenas retrata o passado. Mas, para o direito penal tributário, que é um direito de sobreposição ao direito tributário, este é o momento, na verdade, de constituição do crime, né? O crime ali se materializa naquele momento do ato do lançamento, embora o fato tenha ocorrido lá atrás. É complicado, né? É uma postura até criticada por alguma parte da doutrina, mas é assim que funciona. Então, nasce aí também uma oportunidade para poder rever esse entendimento e forçar aí, ou então, a exclusão de crimes contra a ordem tributária que se dê, né, no bojo desses processos, que não houve lançamento, ou então que o posicionamento seja revisto e a prática do crime de ordem tributária, a prescrição passe a contar a partir do momento da prática do crime e não da tal consumação que se dá pelo lançamento da autoridade administrativa do tributo no âmbito da Receita Federal ou de outra autoridade de município, estado membro ou DF. Então, gente, o que pode acontecer a partir de agora? Para você que deve estar curioso aí, o que pode acontecer se a Suprema Corte entender inválido todas as investigações que se fundaram nisso e originaram denúncia, processos que estão em andamento, as ações penais, elas tendem a ir por água abaixo. Repito, elas tendem a ir por água abaixo, uma vez que as provas coletadas se tornarão nulas de pleno direito e todo o processo estará contaminado. O obtimento dessas informações fiscais, se o STF entender que se deu de maneira indevida, que necessitava de uma autorização judicial, pode ser então que a gente esteja diante aqui, né, se for adiante o entendimento do STJ, as ações penais que se fundam na obtenção desses dados solicitados ao COAF, principalmente aqui o crime do colarinho branco, tá? Então, se você fica atento aí, você que já está com demanda nessa área, fique atento que esse posicionamento, se ele seguir nessa linha, você pode aí então ter uma tese. Mas, repito, eu particularmente, entendendo a composição atual da nossa Suprema Corte, entendendo até mesmo agora que o próprio trecho aqui da decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que a Suprema Corte vai entender em algum momento que é válido a requisição de dados pelo Ministério Público. Afinal, eu tenho certeza que quanto maior o poder de investigação, mais confortáveis, né, eles estariam aí para poder tomar suas decisões. Se parar para pensar do ponto de vista aí, dos tribunais, dos julgamentos, quanto mais informações tivesse precisa e essas informações fossem válidas, talvez antes o processo sairia da mesa. Mas, atualmente, não se pode fazer assim na visão do STJ. Eu vou ficando por aqui.
Prometo atualizar vocês quando sair alguma novidade sobre o tema, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.